O item 6, o leproso e o imundo são lançados fora do arraial. Estudando o livro de Números, capítulo 5, versículo 1 a 10. A lepra era símbolo do pecado, e por isso eles tinham que estar separados do povo de Deus. A lição desse texto é: todo aquele que pecar deve ser separado da igreja para se purificar. E nesse texto, nós vemos Deus estabelecendo já o princípio do parente resgatador. Veja, a partir do versículo 8. Mas se aquele homem não tiver resgatador a quem se restitua pela culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação com que por ele fizer expiação. Semelhantemente, toda oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será sua, e as coisas santificadas de cada um serão suas. O que alguém der ao sacerdote será seu. Então, quando alguém tinha alguma culpa, ele prejudicou alguém, né? Pode ter sido através de roubo ou através de um acidente, matou o animal de alguém, ele precisava restituir aquela culpa, né? Se ele não tivesse como restituir, então um parente resgatador pagaria aquele valor, tá bom? E isso iria acontecer praticamente em tudo, até na pessoa que perdia a sua liberdade, que ela se tornasse escrava. Poderia o parente resgatador também pagar a sua dívida até que chegasse o ano do jubileu. Número 7. A prova da mulher suspeita de adultério. Estudando Números capítulo 5, versículos 11 a 31. O pecado oculto deveria trazer perante o Senhor para que ele aponte inocência ou culpa. Lição desse texto: podemos ocultar aos homens, mas não podemos ocultar nada a Deus. Então, qualquer um que cometesse qualquer erro, né, trazendo diante de Deus, o Senhor iria declarar. A lei do nazireado, capítulo 6, versículos 1 a 21. Se os sacerdotes foram indicados por Deus e era hereditário, o nazireado era voluntário. Qualquer cidadão poderia fazer esse voto. O termo nazireu significa separado. O nazireu não podia beber bebida forte, nem ter contato com mortos, nem cortar o seu cabelo. Ou seja, não podia beber vinho, nem se aproximar de morto, tá bom? Nem cortar o seu cabelo. Ao sacerdote também era impedido que ele se aproximasse de morto, né? Na história do bom samaritano, o sacerdote e o levita tiveram que passar de largo porque o homem estava como que morto, tá bom? Então ele não poderia se aproximar dele, porque senão ele se tornaria imundo. Então o termo nazireu significa separado, ele é então um sinônimo de santificado. Então algumas pessoas me perguntam se Jesus era um nazireu. Então, se você perguntar se Jesus era separado, a resposta é sim. Mas se você perguntar se Jesus tinha o voto de separado, ou seja, o voto de nazireado, esse voto Jesus não tinha. Por quê? Porque Jesus bebeu vinho, ele mesmo disse, né? Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e eles disseram: eis aí um beberrão, né? Porque Jesus Cristo bebia vinho. E também Jesus se aproximou de morto, né? Tá bom? Então, esse voto Jesus não tinha, mas isso não quer dizer que ele não era separado para Deus. É claro que ele era separado, tá bom? Nunca pecou.